Olá, bom dia, como é que você está? Tudo bem? Tudo na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Espero que sim. Eu estava ouvindo uma entrevista com um médico psiquiatra e ele estava falando sobre alguns problemas que têm afetado a nossa sociedade do ponto de vista das drogas, do álcool e os males que isto tem naturalmente causado, não apenas às famílias, mas também à sociedade em geral. E todos nós sabemos disso. Quando, por exemplo, nós assistimos reportagens sobre o que acontece na Cracolândia, aqui em São Paulo, nós vemos claramente o quanto que muitas vidas têm sido destruídas e, consequentemente, suas famílias, seus amigos, a sociedade em geral acaba sofrendo e pagando um alto custo por causa disso. E na entrevista foi feita a seguinte pergunta ao doutor: qual é o papel, qual é a importância da religião em relação ao combate, à própria prevenção, principalmente do adolescente em relação ao álcool e a outras drogas? Pois bem, ele disse o seguinte, que o papel é importantíssimo, é fundamental, e é preciso que nós concordemos com o que o doutor falou, porque, veja bem, o ambiente da igreja é um lugar onde as pessoas elas terão a oportunidade de, em primeiro lugar, conviverem com os princípios estabelecidos pela palavra de Deus, que adverte as pessoas acerca dos perigos existentes quando elas se envolvem com as drogas, com o álcool, o quanto que isso é prejudicial à vida pessoal delas, à vida das suas famílias, à sociedade e, acima de tudo, ao relacionamento com Deus. Uma outra questão também muito importante, e certamente você já deve ter visto isto, que muitas pessoas que viveram dominadas pelo álcool, pela maconha e outras drogas ilícitas, ao chegarem na igreja, na casa de Deus, ouvindo a mensagem poderosa do Evangelho de Cristo, essas pessoas, elas passaram por um processo de libertação, porque nós não podemos negar, em hipótese alguma, que por detrás deste envolvimento com as drogas, existe sim ações no mundo espiritual. Pessoas que são conduzidas naturalmente pelo diabo para consumirem essas drogas, para se alcoolizarem e, em decorrência disso, destruírem as suas próprias vidas e a vida de outras pessoas. Por isso que a igreja, ela deve pregar o Evangelho com poder, com autoridade, porque dependendo do nível de envolvimento, dependendo da situação em que a pessoa se encontra, só mesmo o poder libertador do nome de Jesus para tirá-la dessa condição terrível. É claro que com isso eu não estou querendo dizer que apenas pessoas que frequentam igrejas abandonam o álcool, abandonam a maconha, a cocaína ou o crack. Não. Existem sim pessoas que elas, muito embora não frequentem nenhuma igreja cristã, no entanto, elas abandonaram estes e outros vícios. Mas nós não podemos deixar de crer que
chegar à presença de Deus, conhecer a Cristo e ter uma vida dominada pela pessoa bendita do Senhor Espírito Santo, traz libertação sobre a vida das pessoas. Então é preciso que as pessoas elas levem em consideração a importância da igreja em relação às mudanças que a nossa sociedade tanto precisa. Porque o próprio Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 8, nos versículos 32 e 36, o Senhor Jesus ele diz de uma forma muito clara: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E esta libertação que Cristo oferece é também uma libertação dos vícios, do domínio das drogas, do domínio de todo e qualquer vício que esteja causando prejuízo à vida das pessoas. Por isso que é muito importante que a igreja, como o corpo de Cristo, mobilize-se em direção a essas questões. Seria muito importante que cada igreja, que cada instituição, sobretudo aquelas que têm um poder aquisitivo elevado, investisse nessas questões. Ou seja, fizesse um trabalho forte, tentando alcançar essas pessoas através do evangelismo. Uma outra questão também é a própria ação da família em relação a essas pessoas. Por isso que eu já disse em outros vídeos, e há anos eu venho dizendo isso, é importantíssimo que os pais tragam os seus filhos à casa de Deus, para aprenderem a sua palavra, sobretudo os adolescentes, que são tão vulneráveis em relação ao envolvimento com as drogas. É importante que os pais pensem nisso, porque quando você traz o seu filho à igreja, ele vai ouvir a palavra de Deus, ele vai envolver-se com pessoas que certamente os orientarão com respeito a esses perigos, ouvirão experiências de pessoas que se envolveram e tiveram suas vidas destruídas, mas graças a Deus, após o encontro com Cristo, a vida dessas pessoas foi transformada. Então, a igreja é e sempre será um instrumento de Deus para levar libertação à sociedade, sobretudo àqueles que estão envolvidos com vícios que são altamente destrutivos. Aliás, todo vício é destrutivo, Mas eu estou falando especificamente do álcool, das drogas. Leve o seu familiar à igreja. Mantenha os seus filhos envolvidos com as coisas relacionadas ao Evangelho. Este é um caminho de prevenção que funciona, que vale a pena investir nele, tá bom? Deus te abençoe.